quero falar com você hoje um assunto dos mais importantes das Escrituras, dos Evangelhos, das palavras de Jesus, que tem a ver com o perdão. E para que a gente já possa ir direto na leitura, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, acompanhe, importantíssimo que você acompanhe comigo o Evangelho de Mateus. Vamos lá para Mateus, capítulo 18, do 23 até o 35. Mateus 18, do 23 até o 35. Enquanto você procura, já vai aparecer no rodapé, nós temos aqui aquela que é conhecida como a parábola do credor incompassivo. Um texto em que Jesus está tratando sobre perdão. E ele falou dessa maneira: por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Bom, eu preciso dizer que esse rei é o próprio Deus e que os seus servos somos eu e você. E a prestação de contas da nossa vida, que ou nós temos que dar diariamente, nas nossas confissões, as confissões dos nossos pecados, ou naquele grande dia, no dia do juízo final, no dia em que nós compareceremos ante ao tribunal de Cristo, para prestar contas das nossas vidas, como está escrito, que fizemos por meio do corpo, que pensamos, o que falamos. Imagine que todas as suas palavras estão escritas num livro, que até as intenções do teu coração serão colocadas em juízo naquele dia, o dia do Senhor. Bom, ele começou a fazer contas e foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Sabe o que significa isso? Eu não fui muito bom na aula de matemática, mas eu vou tentar mostrar para você. Segundo os estudiosos da Bíblia, um talento, presta atenção, um talento correspondia a 15 anos do trabalho de um trabalhador assalariado comum. Só para você ter uma ideia, vamos colocar que o salário fosse R$1.000, vezes 12, vezes um ano, R$12.000, vezes 15 anos, R$180.000. Aí você pega 180 e multiplica por 10.000, dá 1.800.000.000. Já imaginou? Era a dívida desse homem. Se a gente comparar com o trabalho, com o dia de trabalho, seriam aproximadamente 150.000 anos de trabalho, para ele poder pagar a dívida dele com o trabalho. Ele teria que viver 150.000 anos para poder pagar a dívida. Isso Jesus conta, e ele usa essa linguagem, essa hipérbole, para mostrar que nós não temos como pagar a Deus pelo pecado que nós cometemos. Impossível. E aí é o que diz o versículo 25, não tendo ele como pagar. Ele não tinha como pagar. Eu não posso pagar pelos pecados que eu já cometi. Você pode fazer caridade, você pode ajudar as pessoas, você pode ajudar instituições, fazer filantropia. É impossível pagar o que nós devemos, porque nós fomos concebidos em pecado. Tudo que a gente fez a vida inteira foi pecar. Pecamos pensando, pecamos sentindo, pecamos falando, pecamos agindo, pecamos omitindo. A vida inteira, todos pecaram, a Bíblia fala, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Bom, não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida se lhe pagasse. Mostrando que a consequência dos nossos pecados alcançam, já num primeiro momento, aqueles que estão próximos a nós. A dívida daquele homem tocaria a esposa, os filhos, tudo que ele tinha
bens, imóveis, finanças. Ou seja, tudo foi corrompido pelo pecado, tudo sofreu consequência pelo pecado. Mas aí, irrompeu no coração daquele homem, que o juiz que o julgava, que o rei que estava naquele momento usando de severidade justa para com os pecados, era misericordioso. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, que tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Essa é a graça. O que é a graça, pastor? A graça é o favor imerecido. Na hora que aquele homem ora, e aquilo é um símbolo de um rogo, de uma oração, de uma confissão, o rei Jesus, movido de íntima compaixão, sabendo que nem aquele voto, eu tudo te pagarei, aquilo não é possível. Jesus morreu na cruz para pagar os pecados justamente porque ele soube e ele sabia desde a eternidade que eu não teria como pagar os meus pecados. Então ele foi e pagou a minha dívida. E nele eu sou perdoado. Aquele homem então sai do tribunal completamente perdoado. Já imaginou a leveza dele? O como ele deveria estar feliz por ter sido perdoado, por ter sido amado pelo rei, por ter recebido a chance de quitar a vida dele, de zerar a vida dele e começar de novo. Infelizmente, estes sentimentos não estavam no coração daquele homem perdoado. Porque quando ele sai, ele encontrou um dos seus conservos, não servo dele. Conservo significa servo como ele, comum, igual a ele. E esse conservo dele, ele devia 100 dinheiros, 100 dias de trabalho. Veja, a dívida dele correspondia a 10 mil talentos, correspondia a 150 mil anos de trabalho. Como que eu sei isso? Eu já falei, os estudiosos, um talento corresponde a 15 anos de trabalho de um salário comum daquela época. Então, 10 mil talentos, 150 mil anos de trabalho. Esse conservo dele devia uma mixaria, deveria 100 dias de trabalho, devia 100 dias de trabalho para ele. Era acessível, porque os pecados que nós cometemos contra Deus são inacessíveis, nós não podemos pagar, exceto pela graça somos perdoados. Agora, o pecado que as pessoas cometem contra nós podemos perdoar também, só que não aconteceu. Diz a Bíblia que ele lançou mão dele e sufocava-o dizendo: paga-me o que tu deves. Olha como ele era mau. Ele foi julgado, ele foi cobrado da dívida com palavras, com uma certa brandura. Apesar do rigor do rei, ele não foi sufocado, o rei não pegou no pescoço dele, ele já não. Ele que tinha acabado de receber um perdão de 10 mil talentos, está agora segurando no pescoço, sufocando um homem que está lhe devendo 100 dias de trabalho. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma cena. Da mesma maneira que ele pediu perdão, agora ele tem alguém prostrado diante dele dizendo: perdoa-me a mim. Qual deveria ser a atitude dele? Te perdoo. Porque ele acabou de ser perdoado. Quantas vezes Deus já lhe perdoou? Quantos pecados você já cometeu e você foi aos joelhos na sua oração e disse: Senhor, me perdoa, e Deus te perdoou, Deus te concedeu a graça do perdão. E aí, agora você traz no seu coração uma lista de todas as pessoas que te devem, que te ofenderam. Você está perdoando essas pessoas? O credor incompassivo não quis. Olha o 30.
Ele, porém, não quis. A gente não perdoa porque não quer. Você não perdoa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seu marido, ou sua ex-esposa, seu ex-marido, seus filhos. Você não perdoa, sei lá, o teu pastor, o obreiro da igreja de onde você saiu, aquele presbítero, aquele diácono, seu colega de trabalho, seu vizinho, seu antigo melhor amigo, sua ex-melhor amiga. Não perdoa porque não quer. Ele não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. No coração, nós encerramos essas pessoas que nos ofenderam numa prisão, excluímos essas pessoas das nossas vidas, das nossas existências e desejamos que elas paguem. Com ódio, com raiva, com mágoa, com rancor, com ressentimento. Aquele desgraçado vai pagar pelo que ele fez, aquela maldita vai pagar pelo que ela fez. Esse era o sentimento desse homem. Mas, vendo os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. As pessoas que viram, que souberam que aquele homem perdoado de uma dívida impagável, não quis perdoar uma dívida acessível, foram declarar ao rei. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Isso é palavra de Deus para nós. E olha, toda pessoa que não perdoa, se você não perdoa, se você está magoado, ressentido, rancoroso em relação a quem quer que seja, a palavra de Jesus para você é essa: servo malvado. Você é malvado, você é malvada. Por quê? Porque quando você pecou, você pediu perdão e você recebeu perdão. Agora você fica magoado com as pessoas. Ah, mas elas fizeram uma coisa muito grave. Sim, mas os seus pecados foram muito mais graves. O que Jesus está mostrando para nós e nos ensinando é que os nossos pecados contra Deus foram infinitamente mais graves do que os pecados que as pessoas cometeram contra nós. Põe isso na balança. E aí nós vemos que o Senhor, indignado, o entregou aos atormentadores. Gente, crente não gosta desse tipo de palavra, não. Mas aqui é a Bíblia. Deus entregou aquele homem aos atormentadores. Quem são os atormentadores? Os demônios. Tem gente que foi entregue a Satanás por Deus. E olha só, em qual condição? Na condição de que a pessoa não quis perdoar. O rei, o Senhor, pegou aquela pessoa e entregou-a nas mãos dos demônios. Pastor, o senhor é um herege, então eu estou sendo herege junto com Jesus, porque essas são palavras de Jesus. A minha segurança na maneira que eu prego as Escrituras, e quem quiser falar pode falar, é que eu só prego as Escrituras. Por isso que o nome desse quadro, inclusive, São Palavras de Jesus. Porque está dizendo que o rei entregou aquele homem na mão dos atormentadores, até que pagasse tudo que devia, ou que perdoasse. A pessoa fica na mão do diabo até o dia que ela decide perdoar. Por isso que toda pessoa magoada, ressentida, rancorosa, é uma pessoa triste. Não é o teu caso? Você é triste, você é deprimido, você é infeliz, você é amargo, você não sorri, você sempre está chorando, remoendo aquilo que passou. Por quê? Porque você está na mão dos atormentadores. E olha só, versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se... O que o Pai vai fazer? Vai te colocar na mão dos atormentadores, se do coração não perdoardes
cada um a seu irmão as suas ofensas. Pastor, eu não vou perdoar. É uma prerrogativa sua. Mas se você não perdoar, você estará também nas mãos dos atormentadores. O que eu faço, pastor? Mas aquela pessoa nem me pediu perdão. Você tem que ter o perdão já preparado. Me ocorreu um pensamento na madrugada enquanto eu orava e meditava nessa palavra. Você já percebeu que Deus não guarda mágoa de ninguém? Ele já tem o perdão preparado, quando a pessoa pede, ele já concede. Por quê? Porque Deus não fica magoado com ninguém. Nós deveríamos ser como Deus. Nós sofremos as ofensas, obviamente que só vamos conceder o perdão quando a pessoa nos pedir perdão, mas o perdão já fica preparado. Quando a pessoa pedir, nós já ofereceremos o perdão. Perdoe. Perdoe como você tem sido perdoado. Enquanto você não perdoar, querido amiga, caríssima amiga, você infelizmente estará nas mãos dos atormentadores. E estas não são minhas palavras, são palavras de Jesus.